Quando falamos de civilizações antigas, pensamos logo nos faraós do Egito, nas pirâmides do México, nos templos da Grécia. Mas existe um enigma ainda mais profundo, escondido nas tábuas de argila da antiga Suméria, que até hoje deixa estudiosos, arqueólogos e curiosos divididos entre a razão e o mistério. Trata-se dos Anunnaki, seres mencionados nos textos mais antigos da humanidade. Quem eram eles? Deuses? Reis? Estrangeiros vindos das estrelas? Ou apenas símbolos, metáforas de algo que não conseguimos mais decifrar? Os sumérios escreveram sobre eles há mais de 5.000 anos. Segundo essas histórias, os Anunnaki foram os responsáveis por moldar o destino humano. Criaram cidades, ensinaram leis, trouxeram conhecimentos que pareciam impossíveis para aquela época. Mas o mais impressionante é que esses registros não falam deles como lendas distantes, e sim como figuras concretas, presentes, com nomes, funções e até conflitos internos. Isso faz surgir a primeira grande pergunta: como um povo tão antigo poderia inventar, do nada, personagens tão complexos e poderosos? Os arqueólogos dizem, eram apenas mitos. Os tradutores modernos arriscam, talvez mal entendidos. Já outros preferem uma explicação mais ousada. Os Anunnaki seriam visitantes vindos de outro lugar do cosmos, talvez de um planeta oculto, talvez de uma dimensão desconhecida. A teoria parece absurda para alguns, mas fascinante para milhões de pessoas que, em cada detalhe perdido, encontram pistas de algo maior. E aqui entra um ponto curioso. Os sumérios não falavam dos Anunnaki como deuses perfeitos, mas como seres com falhas, paixões, brigas e ambições. Eles se dividiam em clãs, disputavam poder, favoreciam certas cidades e castigavam outras. Um retrato surpreendentemente humano para quem deveria ser divino. Será que os Anunnaki eram projeções do próprio homem? Ou eram homens que quiseram ser lembrados como deuses? Outro detalhe pouco comentado. Em muitas listas reais da Suméria, certos reis aparecem com reinados de dezenas de milhares de anos. Para a lógica moderna, isso é impossível. Mas por que os escribas insistiriam em registrar números tão exagerados? Estariam apenas mitificando seus governantes ou tentavam transmitir de maneira cifrada que essas figuras não eram comuns, mas sim de outra natureza? Há ainda a questão da criação do homem. Textos antigos falam que o ser humano foi moldado a partir de argila misturada ao sangue de um deus. Seria apenas uma metáfora religiosa ou uma referência velada a algo que hoje chamaríamos de experiência genética? Não é à toa que, no mundo moderno, muitos enxergam nisso a primeira narrativa sobre manipulação de DNA. Coincidência ou memória de algo que não deveríamos lembrar? E como se não bastasse, há os mistérios ligados ao céu. As tábuas de argila falam de constelações, ciclos planetários e até mesmo de um corpo celeste enigmático chamado Nibiru. Seria um planeta invisível para nossos telescópios, que retorna em intervalos de milhares de anos? Ou, mais inquietante ainda, Nibiru nunca foi um planeta, mas um código para outro tipo de passagem cósmica, que apenas os sacerdotes compreendiam. O fato é que, a cada década, novas descobertas arqueológicas surgem, mas nenhuma consegue dar uma resposta definitiva. Pelo contrário, quanto mais se estuda, mais perguntas aparecem. Os templos sumérios, os mitos sobre dilúvios, os deuses que descem em carros de fogo, tudo parece apontar para algo que ainda não compreendemos totalmente. E talvez esse seja o maior segredo dos Anunnaki. Eles existem para nos lembrar do quanto ignoramos sobre nossa própria origem. Foram reis mortais transformados em lendas? Foram símbolos inventados para justificar o poder? Ou realmente houve uma intervenção de seres de outro mundo, tão antiga que hoje sobrevive apenas em fragmentos, nas linhas quebradas das tabuletas de argila? O mistério continua aberto.
E neste livro de hipóteses, perguntas e segredos, vamos explorar não apenas o que a história oficial aceita, mas também o que foi esquecido, distorcido ou considerado impossível. Pois, às vezes, o que a ciência não pode explicar, a imaginação e, quem sabe, a memória oculta da humanidade insiste em revelar. Se perguntarmos a um arqueólogo, a resposta virá de imediato. Os Anunnaki eram apenas deuses da antiga Suméria, parte de um panteão tão vasto quanto o dos gregos ou egípcios. Mas se olharmos com atenção para as tabuletas de argila, algo inquietante aparece. Os textos não descrevem os Anunnaki como forças invisíveis da natureza, e sim como seres presentes, atuantes, com funções específicas e personalidades próprias. Em alguns registros, eles são retratados como juízes do submundo, responsáveis por decidir o destino das almas. Em outros, aparecem como criadores da ordem, aqueles que desceram do céu para estabelecer leis e fronteiras. E há ainda relatos em que os Anunnaki estão no coração da política mesopotâmica, dividindo territórios, escolhendo reis, castigando cidades rebeldes. Não parecem figuras distantes e inalcançáveis, mas governantes em carne e osso poderosos, mas também falíveis. A própria palavra Anunnaki traz pistas enigmáticas. Para alguns estudiosos, significa a progênie de Anu, o grande deus do céu. Isso indicaria que eram uma linhagem, descendentes diretos de um ser supremo. Mas outros tradutores defendem que a raiz pode ter outro significado, algo como os que do céu vieram à terra. Uma simples diferença de tradução muda tudo. Seriam filhos de uma divindade ou estrangeiros cósmicos que cruzaram os céus para habitar entre os homens. E aqui começa o primeiro grande paradoxo. Por que um povo que vivia há mais de 5.000 anos, sem telescópios ou tecnologia moderna, falaria de seres que descem das estrelas em carros flamejantes? Seria apenas imaginação poética? Ou teriam testemunhado fenômenos que hoje associaríamos à tecnologia avançada? Outro detalhe pouco discutido está nas listas reais da Suméria. Em várias tábuas, lê-se que certos reis governaram por milhares de anos. É evidente que nenhum ser humano poderia viver tanto tempo. Então, por que registrar tais números? Alguns dizem que era exagero simbólico, um modo de engrandecer seus governantes. Outros preferem pensar que esses reinados não eram humanos, mas períodos em que os próprios Anunnaki exerceram o poder diretamente. Se for verdade, a história oficial que aprendemos nas escolas seria apenas a superfície de algo muito maior. Há também a intrigante separação entre os Anunnaki e os Igigi, outra classe de seres citada nos textos. Os Igigi seriam como trabalhadores, subordinados, enquanto os Anunnaki ocupavam cargos de comando. Essa distinção parece mais um retrato de uma sociedade organizada com hierarquia, divisão de tarefas e até revoltas internas do que de um panteão mitológico. Se fossem apenas deuses, por que falar em trabalhadores que se rebelaram contra seus mestres? E aqui surge uma hipótese ousada. E se os Anunnaki fossem uma elite estrangeira que governava sobre povos locais, impondo sua cultura e seu poder? Talvez fossem humanos de uma civilização mais avançada, vindos de outro lugar, lembrados como deuses por aqueles que não compreendiam sua tecnologia. Ou, indo além, talvez não fossem humanos de forma alguma. O certo é que, nas tabuletas, os Anunnaki não aparecem como simples símbolos. Eles são personagens ativos, com vontades, intrigas e responsabilidades. Reis, deuses, visitantes cósmicos. O que sabemos é que, para os sumérios, eles estavam no centro de tudo, do céu ao submundo, da criação da humanidade ao destino das almas. E esse é o primeiro segredo. Os Anunnaki não são apenas lendas. Eles são um mistério que insiste em atravessar os séculos, desafiando nossa compreensão sobre quem realmente construiu os alicerces da civilização. Entre todos os enigmas ligados aos Anunnaki, talvez nenhum desperte tanta curiosidade quanto a palavra Nibiru.
Esse termo aparece em antigas tabuletas, mas seu sentido real continua sendo debatido até hoje. Para alguns tradutores, Nibiru era simplesmente um ponto de travessia celeste, um lugar de passagem associado ao deus Marduk. Para outros, era muito mais. Um corpo celeste misterioso, um planeta escondido que surgiria em intervalos de milhares de anos para alterar o destino da Terra. Foi essa segunda interpretação que incendiou a imaginação moderna. Segundo a teoria popularizada no século XX, Nibiru seria a morada original dos Anunnaki. Um planeta distante, de órbita tão longa que só se aproximaria de tempos em tempos. Nessas ocasiões, os habitantes de Nibiru desceriam até a Terra não como deuses, mas como exploradores, talvez em busca de recursos, talvez em busca de algo que só aqui poderiam encontrar. Mas será que os sumérios realmente falavam de um planeta físico? Ou estariam usando a palavra como metáfora para algo mais abstrato? Alguns estudiosos defendem que Nibiru não era um corpo celeste, e sim um código astronômico, um ciclo de estrelas ou até um portal cósmico. Lugar de travessia poderia significar tanto uma passagem no céu quanto uma passagem entre mundos. Um detalhe curioso é que os sumérios eram excelentes astrônomos. Eles registraram o movimento de planetas, luas e estrelas com uma precisão impressionante para a época. Como poderiam inventar algo como Nibiru sem ter observado algum fenômeno real? E mais, por que insistir em associá-lo a divindades que atravessam os céus em carruagens flamejantes? A hipótese mais ousada sugere que Nibiru seria a chave de todo o mito. Se os Anunnaki vieram de um lugar específico, seria dali. Mas se Nibiru for apenas um símbolo, o que ele esconde? Alguns acreditam que representa uma verdade proibida, a lembrança de encontros com inteligências não humanas, registrada de forma cifrada para não se perder. Outros dizem que é apenas um mito mal interpretado. Mesmo a ciência contemporânea adiciona combustível a esse mistério. Nos últimos anos, astrônomos têm falado sobre a possibilidade de um planeta 9, escondido nos confins do sistema solar, com uma órbita imensa, invisível aos telescópios atuais. Coincidência? Ou indício de que os antigos sumérios já sabiam de algo que só agora começamos a redescobrir? E ainda há outro ponto. As culturas do mundo inteiro também falam de corpos celestes enigmáticos. Os maias mencionavam ciclos de milhares de anos. Os hindus descreviam eras cósmicas. Até os povos africanos Dogon falam de estrelas invisíveis, conhecidas apenas pelos espíritos. Por que tantas tradições diferentes guardariam memórias semelhantes? No fim, o segredo de Nibiru permanece aberto. Era um planeta real, de onde os Anunnaki partiram em suas viagens cósmicas. Era um ciclo astronômico que regulava eras de prosperidade e destruição? Ou era apenas um símbolo, um nome dado ao inacessível, aquilo que não se podia explicar com palavras simples? O certo é que, enquanto não soubermos o que Nibiru realmente significava, os Anunnaki continuarão envoltos na névoa do desconhecido. E talvez seja exatamente isso que mantém viva a sua lenda. Um segredo escrito nas estrelas, que atravessa os milênios e ainda hoje nos desafia a olhar para o céu e perguntar: estamos realmente sozinhos? Entre todas as histórias que os sumérios deixaram gravadas em argila, nenhuma é tão perturbadora quanto a da origem do homem. Segundo certas tabuletas, a humanidade não surgiu por acaso, nem apenas pela vontade dos deuses, mas por meio de um ato de fabricação. O mito fala de argila misturada ao sangue de um deus, moldada pelas mãos de figuras como Enki e Ninma, divindades ligadas à sabedoria e à fertilidade. À primeira vista, parece apenas mais um mito de criação, como tantos outros espalhados pelo mundo, mas um detalhe chama a atenção. O texto descreve não apenas a criação, mas também a necessidade prática dessa criação. Os deuses ou Anunnaki precisavam de trabalhadores, servos que fizessem o trabalho pesado nas cidades e nos campos. Assim,
Moldaram o homem para ser uma força de trabalho obediente, uma narrativa incômoda que nos coloca diante de uma pergunta desconfortável. Seríamos nós, os humanos, apenas um projeto utilitário? A interpretação moderna leva essa ideia a um nível ainda mais ousado. Se os Anunnaki realmente existiram como seres concretos, o ato de misturar argila com sangue poderia ser visto como uma metáfora para algo que hoje chamamos de engenharia genética. Manipulação de DNA, hibridização, criação de um novo ser a partir de elementos existentes. Para os olhos de uma civilização primitiva, isso seria traduzido em símbolos simples: barro, sangue, sopro de vida. Não é por acaso que alguns autores modernos veem nos mitos sumérios os primeiros relatos de experimentos científicos. O detalhe é que tais experimentos teriam ocorrido milhares de anos antes de a ciência moderna sequer sonhar em tocar o código genético. Seria apenas coincidência? Ou esses textos guardam a memória de algo que de fato aconteceu? Curiosamente, o mito da criação com sangue divino aparece em muitas outras culturas. Os maias falavam de homens feitos de milho misturado ao sangue dos deuses. Os gregos tinham Prometeu, que moldou o homem do barro e lhe deu o fogo do conhecimento. Na Bíblia, o Gênesis fala do pó da terra e do sopro de vida. Coincidência? Ou ecos de uma mesma história, recontada de formas diferentes, em lugares distantes? Outro ponto instigante é que os textos sumérios não retratam os primeiros humanos como perfeitos. Pelo contrário, houve falhas, criações defeituosas, seres que não sobreviviam, que não conseguiam se reproduzir. Até que, finalmente, uma versão aceitável foi alcançada. Essa narrativa soa estranhamente próxima à ideia de tentativas de laboratório, com erros e acertos até se chegar ao modelo final. E se aceitarmos essa hipótese por um instante, surge uma nova questão: até que ponto os Anunnaki deixaram sua marca em nós? Se misturaram algo de si mesmos à argila, será que parte da nossa natureza, nossas ambições, nossas falhas, até nossa busca incessante por poder é herança deles? Estaríamos carregando no próprio sangue a memória de nossos criadores? A ciência oficial rejeita essas interpretações. Para a arqueologia tradicional, tudo não passa de mito. Poesia antiga, tentativas humanas de explicar o inexplicável, mas há quem diga que a negação talvez seja apenas medo. Medo de encarar que nossa origem pode não ser tão natural quanto acreditamos. O enigma da criação do homem pelos Anunnaki não oferece respostas definitivas. Ele abre portas para a imaginação, para a filosofia, até para a ciência. Talvez sejamos filhos da Terra. Talvez sejamos fruto de algo maior que veio das estrelas. Ou talvez sejamos os dois ao mesmo tempo, seres de barro animados por um sopro que não era deste mundo. Quando pensamos nos Anunnaki como deuses, imaginamos seres intangíveis pairando acima da humanidade. Mas nas tabuletas sumérias, a descrição é muito mais concreta. Eles são retratados como governantes que distribuem territórios, escolhem líderes humanos e determinam o destino das cidades. Mais do que deuses abstratos, parecem uma casta de reis supremos, uma elite que detinha poder absoluto. Um dos documentos mais intrigantes é a chamada Lista Real Suméria. Nela aparecem nomes de reis que governaram não por décadas, mas por milhares de anos. Alguns teriam reinado por 40.000 anos, outros por 30.000. Para a lógica humana, isso é impossível. Mas por que os escribas insistiriam em registrar números tão absurdos? Seriam apenas símbolos de grandeza ou uma lembrança cifrada de que esses governantes não eram exatamente humanos? Há ainda outro detalhe fascinante. Muitas vezes, os próprios textos afirmam que a realeza desceu do céu. Essa frase enigmática pode ser interpretada de duas formas. Para a visão religiosa, significa que o poder era um dom divino, mas, sob outra lente, poderia ser lida de maneira literal,
reis que vieram das estrelas, estabelecendo dinastias e impondo sua autoridade sobre os povos locais. A ideia de governantes divinizados não é exclusiva da Mesopotâmia. No Egito, os faraós eram considerados filhos do deus Ra. Na China antiga, falava-se do mandato do céu. Em quase todas as culturas, o poder político se confundia com o poder divino. Mas na Suméria, a diferença é que os textos não apenas chamam os reis de filhos dos deuses, eles os colocam lado a lado com os próprios Anunnaki como parte de uma mesma linhagem. Isso abre espaço para uma hipótese ousada. E se os primeiros reis da humanidade fossem, de fato, Anunnaki em forma física, ou pelo menos híbridos entre humanos e esses seres? Essa explicação daria sentido tanto à longevidade impossível de seus reinados, quanto à crença de que a autoridade vinha do céu. Outra possibilidade é que os Anunnaki não fossem seres sobrenaturais, mas sim uma civilização avançada, com tecnologia incompreensível para os povos da época. Diante de máquinas voadoras, armas poderosas e conhecimento astronômico, seria natural que os sumérios os vissem como deuses. Nesse cenário, os reis de milhares de anos poderiam ser registros de ciclos de domínio dessa elite, transmitidos de geração em geração, como se fosse a mesma entidade. No entanto, o enigma permanece. Se os Anunnaki foram reis reais, onde estão seus vestígios? Teriam deixado palácios, armas, inscrições secretas? Ou seriam eles os verdadeiros autores dos monumentos que ainda hoje desafiam nossa compreensão? O segredo do poder dos Anunnaki não está apenas em sua força, mas em algo mais profundo, a capacidade de transformar governo em religião, autoridade em mito, dominação em eternidade. Talvez esse seja o maior legado deles e também a maior advertência, pois se a história humana começou sob o domínio de reis vindos do céu, até que ponto somos realmente senhores de nosso próprio destino? Quando se fala em Anunnaki, muitos pensam logo em deuses criadores ou reis cósmicos, mas há um aspecto sombrio e pouco comentado de sua presença nos mitos sumérios, a ligação direta com o submundo. Em várias tabuletas, os Anunnaki aparecem não como construtores de cidades ou guias da humanidade, mas como juízes das sombras, responsáveis por decidir o destino das almas após a morte. O submundo sumério chamado de Kur, ou Irkala, não era um paraíso, nem um inferno em chamas. Era um lugar cinzento, onde todas as almas desciam, independentemente de sua vida em terra. E quem governava esse espaço eram figuras poderosas. Ereshkigal, a rainha do submundo, e ao seu lado, os Anunnaki, descritos como os 7 juízes do mundo inferior. A visão era clara. Ninguém escapava de seu julgamento. Mas quem eram esses juízes? Seriam apenas símbolos da justiça implacável da morte, ou havia mais nessa história? Alguns estudiosos apontam que a descrição dos Anunnaki no submundo é extremamente concreta. Eles se sentam em tronos, analisam, decidem, decretam o destino eterno. Isso soa mais como uma assembleia de autoridades reais do que como entidades abstratas. E aqui entra um detalhe intrigante. Em muitos mitos, o submundo não é apenas morada dos mortos, mas também o lugar onde se guardam os segredos da terra e do cosmos. Era no subterrâneo que se escondiam riquezas, metais preciosos, fontes de poder. Os Anunnaki, como juízes e guardiões desse domínio, poderiam ser não apenas árbitros das almas, mas também protetores de um conhecimento proibido. Não é difícil imaginar por que esse papel sombrio foi esquecido ou suavizado ao longo dos séculos. É mais fácil falar dos Anunnaki como reis ou deuses benéficos do que encarar sua face obscura, a de senhores da morte e da memória eterna. No entanto, justamente esse lado é o que mais se aproxima de tradições espalhadas pelo mundo. Na Grécia, havia 3 juízes do Hades, Minos, Éaco e Radamanto. No Egito, o coração do morto era pesado diante de Osíris e da balança da verdade. Na Índia, fala-se do deus Yama,
que anota os atos de cada alma. Como explicar que povos tão distantes compartilhassem imagens semelhantes? Coincidência cultural ou herança de uma mesma memória ancestral, na qual os Anunnaki tinham papel central? Outra hipótese intrigante é que o submundo sumério não fosse apenas um espaço mítico, mas sim um símbolo de locais físicos, cavernas, túneis, câmaras subterrâneas onde segredos e tecnologias foram guardados. Os Anunnaki, nesse caso, seriam lembrados como aqueles que detinham acesso a esse conhecimento e puniam quem ousasse violá-lo. Talvez o maior enigma seja este: por que seres tão ligados ao céu e às estrelas também dominavam o submundo? O que une o alto e o baixo, a luz e as trevas, senão a ideia de que os Anunnaki eram senhores de todos os domínios do visível e do invisível? Assim, o papel dos Anunnaki como juízes do submundo nos deixa uma mensagem inquietante: a de que nosso destino, seja em vida ou após a morte, sempre esteve sujeito a forças que escapam à nossa compreensão. E talvez, nesse julgamento eterno, ainda resida um segredo que a humanidade não ousou decifrar por completo. Se há uma figura que atravessa os séculos como testemunha do poder dos deuses, essa figura é Gilgamesh, o rei de Uruk. Sua história, registrada no épico mais antigo da humanidade, é um dos relatos mais ricos quando se trata da relação entre homens e seres divinos. E, inevitavelmente, em suas aventuras, a sombra dos Anunnaki aparece. Gilgamesh era descrito como 2/3 divino e 1/3 humano, um híbrido. Alguém que já trazia em seu sangue a marca do extraordinário. Isso por si só é fascinante. Por que os sumérios insistiriam em uma genealogia tão precisa? Não seria mais fácil chamá-lo simplesmente de semideus, como os gregos faziam com Hércules? O detalhe sugere algo mais. Talvez Gilgamesh fosse fruto de uma linhagem cuidadosamente planejada, um experimento de mistura entre homens e Anunnaki. O épico mostra sua busca por algo que sempre escapou ao homem: a imortalidade. Após a morte de seu companheiro, Enkidu, Gilgamesh parte em uma jornada para encontrar Utnapishtim, o sobrevivente do grande dilúvio, aquele que recebeu dos deuses a dádiva da vida eterna. No caminho, o herói encontra barreiras, monstros e portais que lembram descrições de domínios proibidos, territórios que parecem guardados por forças maiores, talvez até pelos próprios Anunnaki. E aqui surge um detalhe intrigante. Em alguns trechos, o texto menciona os Anunnaki como decretadores do destino humano. São eles que estabelecem os limites da vida, determinando o quanto cada ser pode viver. Gilgamesh, por mais poderoso que fosse, não poderia escapar de sua sentença. Isso coloca os Anunnaki não apenas como criadores e governantes, mas também como árbitros supremos do ciclo da existência. Mas será que a jornada de Gilgamesh era apenas um mito sobre aceitar a mortalidade? Ou seria um relato cifrado de algo maior, uma tentativa de acesso a um conhecimento que poderia prolongar a vida indefinidamente? O episódio em que o herói encontra uma planta capaz de renovar a juventude sugere isso. Uma planta misteriosa, guardada no fundo do mar, que poderia devolver o vigor a qualquer homem. Seria apenas símbolo de esperança ou lembrança de alguma substância real, um elixir de origem perdida que os Anunnaki possuíam e guardavam? Outro aspecto curioso é o papel da serpente que rouba a planta da juventude. A serpente, em tantas culturas, é símbolo de conhecimento, renovação, eternidade. Ela surge justamente para impedir que o homem alcance a imortalidade. Coincidência ou metáfora de que os guardiões do segredo, talvez os próprios Anunnaki, nunca permitiriam que a humanidade tivesse acesso ao mesmo poder que eles? O épico de Gilgamesh não nos dá respostas, apenas reflexões. Ele mostra um rei que, apesar de sua força e de sua herança divina, descobriu que a vida humana tem limites que não podem ser quebrados. Ou, talvez,
limites que ainda não deveriam ser quebrados. O mistério permanece. Gilgamesh falhou em sua busca. Mas será que outros tentaram? Será que alguns conseguiram? E se os Anunnaki realmente guardavam o segredo da imortalidade, onde ele foi parar? Em tabuletas esquecidas? Em cavernas seladas? Ou ainda, em nosso próprio DNA, esperando ser redescoberto? Assim, o épico de Gilgamesh ecoa até hoje como um aviso e uma promessa. A busca pelo eterno sempre esteve no coração do homem, mas o poder de alcançá-lo pode ter ficado, desde o início, nas mãos dos Anunnaki. Se os Anunnaki eram apenas mitos, por que tantos detalhes de suas histórias lembram descrições de tecnologias avançadas? As tabuletas sumérias falam de carros flamejantes, de armas capazes de destruir cidades inteiras e de mapas estelares que parecem precisar de telescópios para serem feitos. Para muitos, tudo isso é mera metáfora. Mas para outros, são ecos de uma realidade esquecida, a de que os Anunnaki dominavam ciência e técnica muito além da imaginação de seu tempo. Um dos exemplos mais famosos é a chamada Bateria de Bagdá, um jarro de barro, encontrado em ruínas mesopotâmicas, que contém um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Quando preenchido com um líquido ácido como vinagre, ele gera eletricidade. Oficialmente, os arqueólogos não associam o objeto aos Anunnaki, mas a pergunta permanece: como povos de milhares de anos atrás poderiam conhecer o princípio da eletricidade? Teria sido apenas acaso ou herança de um saber transmitido pelos deuses? Outro mistério está nas representações visuais. Em algumas tabuletas e selos cilíndricos, aparecem figuras que muitos interpretam como astronautas em trajes especiais, ou até como máquinas voadoras. Críticos dizem que se trata de símbolos estilizados, mas é impossível não notar a semelhança entre certos desenhos e imagens modernas de foguetes ou naves. Estariam os sumérios tentando retratar aquilo que viam, mas que não sabiam nomear? Há também as descrições de armas poderosas. Em mitos mesopotâmicos, fala-se de raios capazes de arrasar cidades, de tempestades de fogo lançadas do céu. Para alguns, são apenas metáforas de catástrofes naturais, erupções vulcânicas, tempestades. Para outros, lembranças de armamentos de energia, talvez usados pelos próprios Anunnaki em disputas internas. E não podemos esquecer os mapas estelares encontrados em algumas tábuas. Astrônomos modernos se surpreendem com a precisão com que certos textos descrevem os movimentos de planetas e estrelas, incluindo corpos celestes que oficialmente só foram descobertos no século XIX. Como isso seria possível sem telescópios? A hipótese mais ousada é clara. Talvez eles não observassem apenas do chão, talvez tivessem aprendido com aqueles que vieram do céu. Muitos desses achados permanecem envoltos em silêncio acadêmico. A explicação oficial é sempre a mesma: coincidência, simbolismo, interpretação equivocada. Mas será que todas as coincidências podem ser ignoradas? Será que o ser humano, tão cedo em sua história, teria conseguido sozinho registrar com tamanha precisão fenômenos que só séculos depois seriam confirmados pela ciência moderna? Seja como for, esses enigmas arqueológicos deixam uma sensação perturbadora. Alguém sabia mais do que deveria naquela época. E se esse alguém eram os Anunnaki, faz sentido que fossem lembrados como deuses, pois para os olhos de um povo que mal conhecia o ferro, qualquer tecnologia avançada pareceria mágica. Talvez o maior mistério não esteja nos objetos em si, mas no silêncio que os envolve. Quantos outros artefatos repousam em armazéns de museus, classificados como curiosidades sem importância? Quantos segredos, enterrados na areia da Mesopotâmia, ainda esperam para revelar que os deuses da antiguidade eram, na verdade, portadores de uma ciência que ainda hoje mal conseguimos compreender? Se hoje o nome Anunnaki é conhecido em todo o mundo, grande parte disso se deve a um homem, Zecharia Sitchin. No final do século XX, ele publicou uma série de livros
que mudaram para sempre a maneira como o público enxergava os deuses da Suméria. Para a arqueologia tradicional, Sitchin não passava de um intérprete ousado, que forçava traduções e misturava dados históricos com especulações. Mas para milhões de leitores, ele foi o primeiro a revelar um segredo escondido. A ideia de que os Anunnaki eram, na verdade, visitantes vindos de outro planeta. Sitchin afirmava que os textos sumérios falavam de Nibiru, um planeta distante, de órbita gigantesca, que se aproximaria da Terra a cada 3.600 anos. De lá viriam os Anunnaki, que, ao chegarem, teriam criado a humanidade como raça servidora. Essa visão encaixava as peças de forma surpreendente. Os reis de milhares de anos, os mitos da criação, os mapas estelares, tudo parecia fazer sentido dentro desse quadro cósmico. Mas a crítica acadêmica foi implacável. Especialistas em língua suméria acusaram Sitchin de erros de tradução, de interpretar símbolos ao pé da letra, de projetar conceitos modernos em textos antigos. Para eles, Nibiru não era um planeta distante, mas um termo que poderia significar ponto de travessia ou estrela de referência. Segundo a visão ortodoxa, toda a teoria do planeta dos Anunnaki não passava de um equívoco. E, no entanto, por que a obra de Sitchin encontrou tanta ressonância? Talvez porque, ao contrário dos manuais acadêmicos, ele oferecia uma narrativa fascinante, quase cinematográfica, que falava diretamente ao imaginário humano. Quem nunca se perguntou de onde viemos? Quem nunca olhou para o céu e suspeitou que não estamos sozinhos? Sitchin deu forma a essa intuição antiga, transformando os Anunnaki em protagonistas de uma história que mistura ciência, mito e conspiração. Curiosamente, mesmo onde errou, Sitchin tocou em pontos que hoje voltam ao debate. Quando astrônomos contemporâneos falam em um possível planeta 9 nos confins do Sistema Solar, é inevitável lembrar de Nibiru. Quando a ciência genética revela que boa parte de nosso DNA é ainda um mistério, muitos recordam a teoria da manipulação genética pelos Anunnaki. Coincidências ou fragmentos de uma verdade que ele, mesmo com falhas, conseguiu intuir? A sombra de Sitchin está justamente nisso. Ele não trouxe respostas definitivas, mas acendeu uma chama que se recusa a apagar. Ao mesmo tempo em que abriu portas para novas interpretações, lançou uma dúvida incômoda sobre a história oficial. Afinal, se tantas culturas falam de deuses vindos do céu, por que apenas na Mesopotâmia deveríamos descartar essa possibilidade? Talvez Sitchin não tenha sido tradutor fiel, mas contador de histórias. Alguém que decifrou não as palavras literais, mas o espírito oculto dos mitos. E, nesse sentido, sua obra se tornou parte do próprio enigma dos Anunnaki. Não sabemos se ele revelou a verdade ou se apenas criou uma nova lenda. Mas o fato é que, sem ele, os deuses que vieram do céu talvez continuassem esquecidos nas tabuletas de argila, guardados em depósitos de museus. O que resta é a pergunta: e se, mesmo com erros, Sitchin estivesse certo no essencial? E se a história humana realmente começou com um encontro cósmico, há milhares de anos, que preferimos classificar como mito? Os textos sumérios são o núcleo do mistério dos Anunnaki, mas ecos de sua presença parecem atravessar oceanos e continentes. Em tradições distantes, povos que nunca tiveram contato entre si falam de deuses que desceram do céu, que moldaram a humanidade, que trouxeram conhecimento e cobraram obediência. Coincidência cultural ou memória de uma origem comum? Na Mesoamérica, os maias e astecas falavam de Quetzalcóatl, a serpente emplumada que desceu dos céus para ensinar a agricultura, a escrita e os calendários. No Egito, surgem os deuses da primeira dinastia divina, reinando antes dos faraós, descritos como seres que vieram das estrelas de Órion e Sírio. Na Índia, os Vedas relatam os Devas e Asuras,
viajando em vimanas máquinas voadoras e travando guerras nos céus. Até os Dogons, povo africano isolado, falam de visitantes vindos da estrela Sírio B, que só a astronomia moderna confirmaria existir. O padrão se repete: seres superiores, vindos do céu, dotando o homem de conhecimento, mas impondo limites e regras. Em cada cultura, nomes diferentes. Mas será que não seriam variações de uma mesma história? Seriam os Anunnaki apenas a versão mesopotâmica de uma memória global? Entre as versões esquecidas, alguns textos pouco citados da Mesopotâmia falam de híbridos, criaturas que não eram nem totalmente humanas, nem totalmente divinas. Essas referências breves lembram os nefilins da tradição hebraica, gigantes, nascidos da união entre filhos dos deuses e mulheres da terra. A semelhança é perturbadora. Dois povos diferentes, mas com mitos quase idênticos. Estariam ambos registrando um mesmo fenômeno de encontros entre humanos e seres de outro tipo? Outra versão rara sugere que os Anunnaki não eram apenas governantes celestes, mas também astros personificados. Alguns estudiosos interpretam os nomes de certos deuses como referências a planetas e estrelas, transformando-os em símbolos de ciclos cósmicos. Nesse caso, os Anunnaki seriam menos seres de carne e osso e mais representações de forças universais, movimentos celestes traduzidos em forma humana. Se for assim, a história dos Anunnaki não é sobre visitantes, mas sobre a tentativa dos antigos de codificar a ordem do cosmos. Mas há ainda uma terceira leitura, mais ousada. Os Anunnaki poderiam ser herdeiros de uma civilização terrestre desaparecida. Não vieram do céu, mas de um passado remoto, esquecido após catástrofes. Essa hipótese ecoa nas lendas da Atlântida, nos mitos de continentes afundados, em tradições orais que falam de eras anteriores à atual. E se os Anunnaki fossem sobreviventes de uma humanidade anterior, tão avançada que seus descendentes os confundiram com deuses? Essas versões pouco comentadas deixam um ponto em comum. Os Anunnaki, reais ou simbólicos, carregam sempre a marca do mistério das origens. Seja como deuses das estrelas, híbridos proibidos ou símbolos cósmicos, sua presença se repete de forma insistente nas culturas humanas. E talvez essa repetição seja o verdadeiro segredo. Talvez não importe tanto se eles eram seres de carne, símbolos ou civilizações perdidas. O importante é que, em todas as partes do mundo, a humanidade preservou a memória de que não caminhou sozinha no início de sua história. E, se tantas culturas guardaram esse mesmo eco, será que podemos ignorá-lo completamente? Depois de atravessarmos tabuletas sumérias, lendas de reis imortais, teorias de planetas ocultos e ecos em culturas distantes, chegamos ao ponto mais desconfortável. Afinal, o que eram os Anunnaki? A resposta parece sempre escapar, como se fosse um enigma feito para nunca ser resolvido por completo. Uma possibilidade é que fossem apenas metáforas. Os antigos sumérios, em sua genialidade, poderiam ter criado os Anunnaki como símbolos para explicar fenômenos que não compreendiam. O céu, as estações, a morte, a própria ordem social. Nesse caso, os deuses que julgam seriam representações da justiça, os reis de milhares de anos, imagens da eternidade do poder, e Nibiru, um ciclo astronômico traduzido em narrativa poética. Os Anunnaki, então, não seriam seres, mas espelhos da mente humana. Mas há também a leitura contrária. Os Anunnaki seriam seres reais, visitantes de um lugar além da Terra. Se assim fosse, os mitos seriam testemunhos distorcidos de encontros com inteligências não humanas, interpretados pelos olhos de povos antigos. Os carros flamejantes seriam naves, os raios divinos, armas, os híbridos, experiências genéticas. Essa visão explica as coincidências entre culturas, mas abre um dilema ainda maior. Se eles vieram, por que foram embora? Ou será que nunca se foram? E há, por fim, a hipótese mais inquietante. Os Anunnaki
seriam herdeiros de uma humanidade esquecida. Uma civilização perdida, destruída por catástrofes naturais ou guerras, cujos sobreviventes se tornaram lendas, lembrados como deuses por povos que já não compreendiam sua ciência. Isso explicaria a presença de conhecimentos impossíveis em culturas tão antigas e a sensação de que carregamos, em nosso próprio DNA, lembranças de algo que não vivemos. O mistério final é que todas essas hipóteses parecem, de algum modo, plausíveis. Os Anunnaki são mito e realidade, metáfora e memória, símbolo e herança. Talvez seja justamente essa ambiguidade que os mantém vivos, pois quanto mais buscamos uma resposta única, mais eles se multiplicam em perguntas. E talvez essa seja a verdade que nunca será revelada. Os Anunnaki não pertencem apenas ao passado. Eles habitam o espaço entre o que sabemos e o que tememos descobrir. São a linha tênue entre história e imaginação, entre ciência e mito, entre homem e cosmos. E é nesse espaço que continuam reinando, não como deuses do céu, mas como senhores eternos do mistério. Os sumérios se foram, suas cidades se perderam sob a areia, mas os nomes dos Anunnaki continuam vivos. A cada tabuleta decifrada, a cada teoria ousada, o enigma cresce em vez de diminuir. Como explicar que uma civilização tão antiga tenha deixado histórias tão complexas, tão cheias de camadas, que ainda hoje nos fazem duvidar do que sabemos sobre nossa própria origem? Talvez os Anunnaki sejam, acima de tudo, um espelho. Se foram reis, lembram-nos do poder que molda a história. Se foram deuses, mostram-nos nossa necessidade de ordem e justiça. Se foram visitantes cósmicos, revelam nosso medo de estar sozinhos no universo. E se foram uma civilização perdida, apontam para a fragilidade de nossa própria sociedade, que também pode ser esquecida, transformada em mito no futuro distante. O segredo que eles carregam talvez nunca seja decifrado em sua totalidade, mas talvez não seja esse o objetivo. O verdadeiro papel dos Anunnaki pode ser o de provocar perguntas, manter viva a chama da curiosidade, obrigar-nos a olhar para trás e, ao mesmo tempo, para o alto. No fim, pouco importa se eram deuses, reis, símbolos ou alienígenas. O que importa é o que representam, a lembrança de que não conhecemos toda a nossa história e que, em algum ponto entre a argila da Suméria e as estrelas do céu, repousa um segredo que insiste em nos chamar. Assim, ao falar dos Anunnaki, falamos menos sobre eles e mais sobre nós mesmos, sobre nossa sede de saber, nosso medo do esquecido e nossa eterna busca pelo infinito. Pois talvez o maior mistério dos Anunnaki seja justamente esse, que, ao tentar compreendê-los, acabamos descobrindo o quão pouco conhecemos a nós mesmos.